santa e gloriosa paz do Senhor. Estou com saudade da Elaine. Cadê a Elaine? Oh, meu Deus. Mas amém. Deus está abençoando, né? É isso aí. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Tem um louvor aí, Ministério de Louvor. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 11. Aleluia. Santo é o teu nome. Juízes 11 diz assim: Era então Jefté, gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhes disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de uma mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Obrigado porque conseguimos chegar. Pai querido, Pai amado, toma essa noite, toma cada família aqui representada, toma os casais, meu Deus e meu Pai, toma as famílias, toma os filhos, toma os lares, abençoe essa palavra. Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor tem nos permitido, meu Deus e meu Pai, que possamos estar de pé glorificando o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, fale conosco através da tua palavra. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa abrir o nosso entendimento para ouvirmos a tua palavra e colocarmos em prática, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aqui fala que Jefté livra os israelitas. E no interessante dessa palavra que nós vamos ver, que vai falar de Jefté, fala que ele era valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. E o que pegava era esse pejorativo, filho de uma prostituta. Era Jefté. Mas a Bíblia está falando que ele era valente, que ele era valoroso. E aí, nós vamos ver aqui que por ele ser filho de uma prostituta, o pai dele morre. E quando o pai dele morre, porque o pai dele tinha uma mulher que ele teve outros filhos. E quando o pai de Jefté morre, os filhos se levantam, se reúnem para mandar embora Jefté, para que ele não pudesse receber a herança do seu pai. E ali ele é expulso daquele lugar. Ele é expulso e ele vai para Tobi. E chegando lá em Tobi, a Bíblia vai dizer que ele, homens levianos, vai de encontro a ele. Então a gente vê que Jefté já tinha um chamado de liderança. Então quem tem chamado de liderança, aonde vai? O Senhor vai enviando pessoas. Aí a gente vai lembrar da palavra que vai falar de 1 Samuel 22, quando fala de Davi na caverna de Adulom. Os homens que foram para estar ao lado de Davi naquele momento difícil. Porque quando a família dele vai para aquela caverna, homens também de espírito desgostoso, homem que ninguém dava mais nada, homem que ninguém acreditava, foram de encontro a ele para caminhar com ele, para ser liderado por ele. O interessante é ser liderado por um fugitivo. Porque Davi era fugitivo, ele estava fugindo de Saul. E mesmo assim, aqueles homens, eles se aliançam a Davi, e Davi começa a liderar homens que ninguém dava mais nada. E aqui a gente vai ver que Jefté, quando ele foge daquele lugar, quando ele sai daquele lugar, que ele vai para Tobi, esses homens, está falando de homens levianos.
esses homens levianos, eles vão de encontro a Jefeté, e Jefeté ele passa a liderar aqueles homens começam a sair com Jefeté. E o interessante é que passa o tempo, eu não consegui, procurando um estudo, para saber quanto tempo Jefeté ficou exilado em Tobi, mas ele ficou exilado. Ele ficou lá até que viesse uma situação que era uma guerra contra Israel, para que se pudesse lembrar de Jefeté. Irmãos, muitas das vezes, Jefeté ele foi rejeitado. E o interessante é que quando ele é rejeitado pelos seus irmãos por parte de pai, os anciões daquela época, eles tinham uma voz de peso. Porque a gente vai ver mais na frente, quando vem a ameaça para o povo de Israel, eles lembram de Jefeté e eles vão pedir socorro a Jefeté. Porque não tinha um homem ali naquele povo que pudesse liderar o exército para guerrear contra os amonitas, que estavam se levantando para ir contra o povo de Israel. E aí Jefeté, ele lembra, poxa, eu fui expulso daquele lugar, e vocês não lembraram, vocês não fizeram pedido por mim, né? Porque os anciões, eles tinham uma voz de peso, eles sabiam o que estavam acontecendo naquela cidade, e ninguém interviu por Jefeté. E a gente precisa entender que vai ter momento que ninguém vai fazer pedido por nós, ninguém vai intervir quando estivermos sendo injustiçados, porque nós temos um Deus de justiça e é Ele quem vai nos justificar. E é isso que nós precisamos entender, ele fica exilado lá. Passa-se o tempo que ele está lá, liderando homens levianos, mas chega o momento da dificuldade do povo de Israel. Aí lembra que tem um homem que foi expulso daquele lugar, que ninguém fez pedido para que ele não fosse injustiçado, mas lembram de ir até ele e buscar ajuda. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos um Deus que é justo, nós temos um Deus que nos justifica. E quantas das vezes nós queremos tomar a frente, porque nós não queremos esperar o tempo de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E como é difícil esperarmos o tempo de Deus. Principalmente quando Deus nos fez uma promessa. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente quer resolver, a gente não quer esperar. Não é fácil esperar, irmãos. Para a gente conseguir esperar, a gente tem que estar buscando muito em Deus. Porque quando você quer tomar uma atitude, aí o Espírito Santo vai falar, ainda não é tempo. E quando ele não fala, ele vai usar alguém para falar, para a gente se aquietar, para a gente esperar. Muitas das vezes o Senhor fala assim, espera só mais um pouquinho. Um pouquinho de Deus pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser numa madrugada, pode ser no amanhecer. Porque às vezes a gente acha que esse pouquinho, ele pode levar anos, pode, mas de repente esse pouquinho é hoje, esse pouquinho é amanhã. Jefeté, ele foi injustiçado. Ele teve que sair daquele lugar com a mão na frente e outra atrás. Ele teve que aguardar em Deus, ele teve que esperar a justiça de Deus, porque Deus continua sendo justo juiz, Deus continua sendo justo. E quantas das vezes nós nos precipitamos, porque o que a gente precisa orar? Senhor, me dá graça para que eu possa ter paciência, para que eu possa esperar. Não é fácil, irmão, muitas das vezes as injustiças estando à nossa volta e sempre a gente vai achar que nós estamos perdendo. Sempre nós vamos achar que Deus perdeu o controle. Sempre nós vamos achar que Deus esqueceu de cada um de nós. Deus não se esquece dos filhos dele. Deus, ele nos trata, Deus, ele nos liberta, Deus, ele nos abençoa. E a gente vê que aqui, mesmo ele sendo expulso da cidade dele, para onde ele foi, pessoas levianas reconheceu que sobre a vida de Jefeté havia uma liderança. Mesmo ele sendo expulso. Então não adianta as injustiças achar que vai atrapalhar o propósito que Deus tem na nossa vida. Porque mesmo ele sendo rejeitado, o Senhor chama ele para que pudesse cumprir o propósito que tinha na vida de Jefeté. Ele ficou exilado. Ele ficou lá por um tempo. Mas no tempo determinado de Deus, no tempo da adversidade, no tempo da ameaça,
lembraram que tinha um homem que era valoroso, que tinha um homem que tinha uma liderança, que tinha um homem que era forte, que era corajoso, e foram de encontro a Jefeté para pedir para que ele voltasse. Não tem ninguém para assumir essa posição de liderança para guerrear contra os amonitas, a não ser você. E aí ele questiona com os anciões, por que vocês não pediram pela minha vida? Porque não era propósito de Deus. Porque é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Muitas das vezes a gente quer que tanta gente se lembre de nós. E não vai se lembrar. E às vezes não é porque a pessoa é ruim, não. Tem pessoas que às vezes podem nos ajudar e não vai nos ajudar. Porque Deus não quer que eles nos ajudem. Até porque se nos ajudar vai ficar o tempo todo. Foi eu que fiz, foi eu que coloquei, foi eu que indiquei. E é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. E aí ele cobra isso dos anciões. Mas era necessário ele passar por essa situação, como muitas das vezes tem sido necessário passarmos pelas injustiças, para acharmos ou pensarmos que Deus nos esqueceu. Deus, quando ele faz uma promessa, foi falado aqui, ele é fiel para cumprir. Mas aí, para algumas pessoas, Deus dá data. Isso é quando Deus está dando, né? Porque tem um bocado de gente dando data sem Deus estar falando. Né? Porque às vezes tem gente dando mês, a data com o mês, com tudo, chega o mês, chega a data, não acontece nada. Aí a pessoa vai ficar frustrada, porque não foi Deus que falou. Aí tem um bocado de gente inventando e tem um bocado de pessoas frustradas. Ah, chegou o dia 22 de dezembro, nada aconteceu. Não vai acontecer, porque se não foi Deus que falou, porque tem um bocado de gente inventando, não vai acontecer. Mas quando é Deus que fala, se for algo que ainda que possa demorar, vai se cumprir. No tempo que se cumprir, nós vamos lembrar da promessa que nos foi feita. Jefeté, ele pode ter sido esquecido por todos aqueles homens, rejeitado por aquela cidade, mas havia um Deus que sabia quem ele era. Por isso que eu digo que a família, da família que a gente vem, não pode nos definir. Ah, porque é filho de um bebum, de um alcoólatra, de um 71, seja lá o diabo que for. O local onde moramos não pode nos definir. Porque a escolha quem faz sou eu. Eu não posso usar de bengala o meu histórico familiar para dizer que eu sou assim porque eu vim de uma família que não tinha estrutura. Eu sou assim porque eu quero. Porque o dia que eu quiser mudar com a ajuda desse Deus, eu mudo. Eu mudo porque Deus vai me ajudar para escrever uma nova história e eu posso fazer uma trajetória totalmente diferente que meus pais fizeram, como aconteceu na minha vida. Escolhas. Jefeté, ele foi injustiçado como nós somos. Seremos. Mas quando existe um Deus de justiça que você crê nele, pode ter certeza. Uma hora as coisas vão sendo desmontadas. Porque por mais que o adversário... Eu falei aqui de Daniel. Quando aqueles homens importantes se levantaram contra o Deus de Daniel. Por quê? Nós não achamos nada que venha denegrir a vida desse homem. Então eu preciso mexer com a fé dele. Ainda foi mexer com o que era pior, né? Que era com o Deus de Daniel. E eles acharam que mesmo tendo ido até o rei, ter feito uma aliança de conversar com o rei para que o rei pudesse preparar um documento, assinar aquele edito que não pudesse ser revogado. Então, eles acharam que estava tudo muito bem alinhado para que pudesse cumprir o propósito em destruir Daniel. Porém, aquela reunião que Daniel não sabia que estava acontecendo, que eu disse que tem reuniões no inferno e tem também reuniões terrenas que são feitas muitas das vezes contra as nossas vidas, que a gente não sabe, mas Deus está vendo. Ele diz que tudo ele vê, tudo ele sabe, tudo ele ouve. E eles fizeram de uma maneira onde Daniel não pudesse escapar daquela armadilha. Até porque eles estavam intentando contra o Deus de Daniel, contra a fé de Daniel. E nada disso intimidou a Daniel. Daniel permaneceu, porque ele tinha hábito de orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém, sem se preocupar com aquele edito. E ainda disse assim, quando chegou no ouvido do rei, que Daniel era o único que não estava obedecendo uma ordem que tinha sido assinada, o rei, ele amava Daniel.
Eu acredito que ele pensou assim, gente, por que Daniel não obedeceu? Está todo mundo obedecendo. Como é que eu vou poder livrar Daniel da cova dos leões? Mas o propósito não era livrar Daniel da cova dos leões. O propósito era Deus dar livramento dentro da cova. Então eu não sei que tipo de injustiça você possa estar vivendo. Eu não sei se você está pensando nessa noite que Deus te esqueceu. Porque aqui fala que Jefeté, quando ele vai para Tob, que esses homens levianos começam a acompanhar a ele, a vida dele prosseguiu. A vida dele caminhou. O tempo se passou. Mas haveria um momento dele ser justificado. Vai haver um momento da sua justificação. Eu sei que tem um momento que parece que o tempo está passando, a idade está chegando. O Senhor me fez uma promessa. Nós já estamos findando 2025. Parece que foi ontem que a gente já estava programando para cantata, para virada. Como está passando rápido, irmãos. Mas o nosso Deus, ele é dono do tempo. É isso que a gente tem que crer. E ele não chega atrasado. Aqui a gente vê uma situação de injustiça. Você é filho de uma prostituta. A sua mãe é uma prostituta que meu pai se relacionou. Hoje ele está morto. Você não vai receber a herança do nosso pai. Pelo fato da sua mãe ser uma prostituta. Aí Deus permite com que ele viva essa situação. Com que ele saia daquele lugar de repente frustrado, magoado, ferido. Porque, irmãos, a rejeição, para a gente trabalhar a rejeição em nós, é muito difícil. E muitas das vezes nós somos rejeitados pelos nossos pais. Nós somos órfãos, às vezes, de pais vivos. Mas aí, quando a gente conhece esse Deus, a gente começa a entender que são pais também que não receberam, que não tiveram, que não processam a mesma fé. Como que vai dar, às vezes, aquilo que não recebeu? Pessoas amarguradas, pessoas frustradas, pessoas que passaram por vários tipos de situações e vai remeter aquelas situações em nós. Então, quando o evangelho entra na vida da gente, a gente entende que a gente precisa perdoar os nossos pais, não ficar carregando as mágoas e o ressentimento por termos sido abandonados, por termos vivido algumas situações, porque a gente sabe que os pais eles têm que guardar e acolher os filhos. E muitas das vezes eles estão muito perdidos. E como que eles vão guardar e nos acolher? Ainda bem que esse evangelho é poderoso para começar a trabalhar em nós e a gente começar a olhar ou lembrar de algumas coisas e ter misericórdia como Deus teve de nós. Graças a Deus, porque você pode pensar assim, eu vivi isso, mas eu tive a oportunidade de meus filhos não viverem o que eu vivi. Porque eu conheci esse Jesus, porque ele me chamou. Então a gente vê como que Deus vai mudando as situações. Jefeté, ele foi rejeitado. Ninguém pediu por aquele homem. Ninguém foi lá e falou assim, ele é teu irmão também de sangue. Ele tem direito à herança. Aqueles anciões podiam ter feito isso, mas não era propósito de Deus, irmãos. E como é bom quando a gente entende, Deus ele vai usar pessoas quando for no tempo e da vontade e do querer dele. Vai usar pessoas que a gente não fique na mão dessas pessoas. Usar pessoas para que entenda, não, eu vou ser instrumento para a tua vida, mas você não me deve nada. Porque na maioria das vezes, tem pessoas que não conseguem entender e fica jogando, cobrando aquilo de você o tempo todo. Por isso que eu falo, quando Deus, como o presbítero falou aqui, te dá uma ordem para você liberar, liberou, acabou. Não é para você o tempo todo estar lembrando porque fez. Não, se Deus mandou você vai fazer e vai ficar com o teu coração em paz. A mesma coisa é quando você dá algo para alguém, você dá uma coisa para alguém. Deu para a pessoa, se a pessoa quiser passar, você já deu para a pessoa. Ou então, às vezes, é mais fácil você falar assim, tem como trocar? É mais fácil. Porque às vezes também a gente pega, não vai usar, fica guardado, e quando você ganha, você quer usar para que a pessoa veja que você gostou. Então é mais fácil você falar que não veste, ou que não gostou, ou que não é o teu padrão, do que você pegar aquilo, fingir que gostou e deixar aquilo jogado no armário.
Ou então, muitas das vezes, eu tô te dando, porque tem pessoas que falam assim, eu vou te dar isso, mas se não der em você, não passa para ninguém, me devolve que eu já tenho outra pessoa para dar. Amém. Mas aí você não falou isso, se você não gostou, que se quiser abençoar outra pessoa, eu te dei. Acabou. Jefté, ele estava vivendo uma situação de rejeição. E quem é de nós que já não fomos rejeitados, irmãos? E vamos continuar sendo rejeitados. Mas aí entra a identidade em Cristo. Quem somos nós em Cristo? Porque você fez. Porque aconteceu. Passou. Ele disse que dos nossos pecados ele não lembra mais. Mas a gente vai ter sempre alguém tentando lembrar, tentando nos cutucar, achando que a gente ainda está preso no passado. Mas quando a gente entende que ele não lembra mais dos nossos pecados, que ele já nos perdoou, a gente avança. Porque Jefté, ele foi rejeitado, mas a Bíblia está dizendo que ele avançou com aqueles homens levianos. Que eu falei, meu Deus, mas isso... Porque os homens de Davi, 1 Samuel 22, fala de homens de espíritos desgostosos, endividados. Era totalmente diferente desses homens que vieram se aproximar de Jefté para que ele pudesse liderar. Eu acredito que eram homens que viram a posição dele para que ele pudesse o quê? Testemunhar, pregar para aqueles homens do Deus que ele cria, que ele confiava. Porque fala que ele era valente e que ele era valoroso. Então ele não era qualquer pessoa. E mesmo assim ele foi rejeitado. E mesmo assim tentaram passar a perna nele. E mesmo assim pelo fato de... O que tem a ver a mãe dele ser uma prostituta? Não podia definir, porque aqui está falando, porém, a mãe de Jefté era prostituta. Mas Jefté era um homem valoroso e valente. Então era totalmente diferente a definição do que a mãe era e do que Jefté era. Mas o fato dele vir de um ventre de uma mulher prostituta fez com que aqueles irmãos, depois que o pai morresse, dispensasse ele. Rejeitasse ele. Nós temos um Deus que ele é poderoso para sarar as nossas rejeições, irmãos. E quando a gente entende que quando o evangelho, não que o evangelho não tenha poder, mas quando a gente também precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de uma terapia, isso também é bênção. Que isso ajuda no tratamento. E faz com que a gente se encontre. E faz com que a gente... Porque eu falo que o evangelho, quando a gente entende esse evangelho, a primeira coisa que eu entendo, que quando eu reconheço como criador e eu como criatura, é recebermos de volta a identidade que nos foi roubada. Que nos foi tirada, que nos foi arrancada. Mas no tempo de Deus, houve uma situação em Israel, que lembraram. Tem um homem que é valente, que é valoroso, que tem disposição, que vai partir para a guerra, mas que foi expulso desse lugar. E graças a Deus que esses homens tiveram coragem, porque é difícil muitas das vezes reconhecermos o nosso erro. A gente terceiriza, a gente joga para o outro, a gente culpa o outro, mas a gente não reconhece quando o erro é nosso. E quando a gente reconhece, já é um passo com Deus. Eles foram até Jefté para pedir ajuda, para falar, você é o único homem que tem coragem de enfrentar o exército dos amonitas. E a gente está precisando das... E graças a Deus que também nesse momento, ele não se envaidece. Ele entende que ele vai retornar em honra. Aleluia. Ele entende que ele precisa liderar aquele exército. E ele volta para que Deus pudesse dar vitória. Irmãos, Deus não nos esqueceu. Eu não sei quais são os tipos de rejeições. Eu sei que tem um Deus mostrando na palavra que um homem, pelo fato dele ser filho de uma prostituta, ele foi rejeitado. Muitas das vezes nós estamos sendo rejeitados porque erramos. Quem é que nunca errou? Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Graças a Deus, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente tem um arrependimento genuíno, porque Deus sabe, porque Ele conhece, quando é um arrependimento genuíno. Mas o ser humano é difícil de querer perdoar. É difícil. Só mesmo um tratar com Deus, através do Espírito Santo, para a gente entender
que da mesma maneira que fomos perdoados, nós precisamos aprender a perdoar também. E na maioria das vezes nós carregamos um peso, um fardo, porque a gente não quer liberar perdão. A gente quer o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar. Jefeté, quando ele vive essa situação, e quando o tempo passa, e quando lembram dele, que vão até a ele o questionamento, por que vocês não falaram por mim naquele momento? Por que eu precisei? Quantas das vezes nós não questionamos? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa injustiça? Por que eu estou passando por essa calúnia? Por que eu estou passando por essa perseguição? Havia um propósito de Deus na vida desse homem. E aí a gente vê que mesmo ele sendo rejeitado, o Senhor traz ele de volta para cumprir, porque já havia um propósito de Deus na vida de Jefeté. E aí ele volta em honra. Ele volta porque ele reconhece que eles tinham sido injustos com ele, de permitir com que ele fosse rejeitado pelos seus irmãos, de não intervir por ele, de não ajudar ele. E quantas das vezes nós não ficamos revoltados, porque às vezes nós queremos que alguém vá intervir por nós e o Senhor não permite. E graças a Deus que o Senhor não permite. Se o Senhor está mandando esperar, espera. Eu lembro uma vez que o presbítero estava vivendo uma luta. Eu sempre falo porque assim, tem muitas coisas que a gente compartilha. Quando ele estava construindo a casa dele, cada um falava uma coisa. Vão demolir, não vai ficar de pé, não pode fazer. E aquilo foi angustiando ele. Ele chegou uma vez lá em casa, que de vez em quando ele aparece lá quando ele está meio atribulado, né? Eu fico só... Ele, porque eu vou na prefeitura, vou não sei aonde. Eu falei, André, em nome de Jesus, Deus está mandando você fazer o quê? Ele falou, nada. Eu falei, então você vai fazer o quê na prefeitura se Deus não está mandando você ir? Fique em paz. Termine essa obra. Está lá para a honra e glória do Senhor. O ano se passou, está lá de pé. Irmãos, a gente precisa pedir a Deus equilíbrio. Eu não tô romantizando esperar. Porque esperar não é fácil. Mas se Deus está mandando esperar, espera. Eu lembro daqui, tô vendo aqui a Adriana aqui, ó. Uma vez ela chegou aqui. Glória a Deus, eu tenho muito testemunho. Chegou aqui, pastora, eu já falei pro meu marido. A gente tem que falar. Aí eu falei, Adriana, eu não vejo isso. Sabe quando você... Irmãos, eu não posso falar uma coisa que Deus não está mandando eu falar. Eu falei, lá embaixo na portaria, eu falei para ela assim, Adriana, eu sei que você está saindo daqui triste. Ela chorou. Falei, Adriana, eu não vejo, não é desse jeito. Falei, Adriana, Deus vai dar vitória. Tem o quê? 15 dias, Adriana, que você me mandou a foto? Aí ela mandou uma foto para mim e falou, pastor, aqui é a minha vitória. Pastor, eu entendi. Irmãos, como é bom quando a gente obedece. Porque a precipitação faz com que a gente não acreditar, Marcelinho. Tá? Pega essa palavra, tá? A precipitação faz com que a gente não viva aquilo que Deus quer que a gente viva. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, é o que diz a palavra. Então, se Ele está mandando esperar, espera. É fácil? Não estou falando que é fácil, não estou romantizando. Eu falei que eu tenho um testemunho para contar, que eu vou contar na escola dominical, que foi através do jejum que eu entrei, que foi algo de anos que Deus vinha me prometendo. E quando eu entrei num propósito, o Senhor falou, vai por esse caminho, vai por aqui, vai por ali. Irmão, deu tudo certo e Deus me deu vitória. Só Deus podia fazer o que Ele fez. Mas, uma promessa de anos. Deus é fiel para cumprir. Eu não sei quem está aqui precipitado. Eu não sei quem está querendo resolver o que não é para resolver. Eu não sei quem está querendo entrar em frente de batalha que não é para entrar. Porque Jefeté, ele foi convidado. Havia um propósito de Deus para ele retornar e assumir aquela liderança daquele exército para guerrear a favor do povo de Israel. Então a gente precisa entender, é para ficar, é para ir, você vai ir. Não vá antes, porque muitas das vezes, indo antes, você vai botar todo o projeto de Deus por terra.
Por quê? Porque a gente se precipita. Porque esperar não é fácil. Mas quando a gente está em Deus, ainda que todo mundo ache que não vai dar certo, que Deus esqueceu, que não está... A missionária Alessandra estava falando. Há um mover das águas, que muitas das vezes nós não estamos vendo. Muitas das vezes por cima está calmo, mas por baixo a água já está agitada, ela já está se movendo. E a gente não vê. A gente não sabe o que está acontecendo. Igual quando foi Josué nas muralhas de Jericó. Rodear as muralhas de Jericó por 7 dias em silêncio. Uma muralha com uma espessura, numa altura. Gente, mas que povo é esse doido que está rodeando essa muralha? O que vai acontecer? Porque ninguém sabia o que iria acontecer. Mas enquanto eles estavam rodeando, o alicerce, porque o alicerce é que precisa quebrar primeiro, para desmoronar. Porque ninguém fica de pé se o alicerce não estiver firmado. Se nós não estivermos firmados na rocha, nós não vamos permanecer, nós não vamos ficar de pé. Enquanto eles rodeavam a cidade de Jericó, o Senhor mexia com os alicerces daquela muralha. Ninguém sabia o que estava acontecendo, então muitas das vezes você acha que não está acontecendo nada, porque não vai ser visível. Você tem que ter sensibilidade e entender, Senhor, eu estou orando. E o Senhor tem falado comigo, então alguma coisa o Senhor está fazendo. Ainda que eu não veja, porque a fé é aquilo que eu não vejo, irmãos. Eu preciso crer. Se eu estou orando, se eu estou fazendo a vontade do Senhor, não está parado, Ele está movimentando, Ele está movendo, Ele está trabalhando para que a gente tenha vitória. A rejeição não é fácil, mas às vezes nós vamos precisar passar por elas. E nem por isso a gente vai descansar, e nem por isso a gente vai parar. Está aguardando alguma coisa? A nossa vida tem que fluir. A gente tem que dar continuidade. Até com que o milagre aconteça. Até com que o Senhor... Porque chegou no momento que o Senhor falou, agora vocês vão gritar. E quando eles gritaram, aquele muro veio abaixo. Mas por que aquele muro veio abaixo? Porque durante os 7 dias, enquanto eles estavam em silêncio, rodeando por uma obediência de Deus aquela cidade, o Senhor já estava mexendo nos alicerces. Então você tem que crer que enquanto você está orando, você está esperando, o Senhor já está movendo algo que você não vê. Você só precisa crer. Porque se Deus, muitas das vezes, como foi com a Adriana, que eu falei, Adriana, eu sei que você está saindo daqui aborrecida porque você queria ouvir uma coisa de mim, mas eu estou falando que Deus está falando para mim. Não faça isso. Não vai dar certo. A confusão vai estar armada. Pois é. 8 anos. Mas não veio para tua mão? Deus não cumpriu? Amém. O importante é se cumprir. Até porque quando cumpre, irmão, a gente nem lembra os anos que foi. A gente não lembra que teve choro, que teve humilhação, que teve rejeição. É tão maravilhoso da maneira que Deus faz, que a gente quer glorificar a Deus. Aí ela me manda, pastor, olha aqui, ó, pastor. Glória a Deus, Deus é fiel. Deus vai ser fiel contigo. Não leva para o pessoal essa rejeição, não. Imagine se Jefeté, no momento que os anciões foram lá pedir ajuda. Ah, não, agora eu não quero. Porque vocês me rejeitaram. Eu não vou ajudar ninguém. Não, irmãos. A gente está aqui para estender as mãos. Ah, mas aquele que te feriu, aquele que te magoou, aquele que te maltratou. Irmãos, a gente está de pé, a gente está vivo, a gente já superou. Tem que superar. Porque se a gente não superar, a gente não vai avançar. A gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar prostrado. A gente vai deixar de viver as novidades que Deus tem para a nossa vida. É necessário que a gente supere em Deus. É necessário que a gente entenda. Deus sabe o que está fazendo. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus sabe, Deus conhece cada um de nós. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe por aquilo que você está orando. E no momento certo, Ele vai se manifestar com a glória dEle. Porque eu acredito que quando aqueles anciões foram lá, Jefeté já não estava nem pensando que ele iria retornar em honra. Aí ele falou, eu vou voltar, mas eu quero ser o líder, eu quero ser o cabeça. Aí também ele faz as exigências. Porque aí quando você volta, né? Aí você já vai se colocar na posição daquilo. Também agora tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma. E eles aceitaram, porque eles estavam precisando. Irmãos, existe um Deus que Ele é fiel. Existe um Deus que Ele é poderoso. Existe um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Vamos nos colocar de pé.
que nessa noite, não se precipite não, espera mais um pouquinho, Deus está trabalhando, Deus não esqueceu de nós. O ano está indo embora, irmãos. O que não aconteceu em 2025 vai acontecer em 2026. Se não, vai ser em 2027. O importante é estarmos de pé. O importante é estarmos saudáveis. O importante é estarmos glorificando o nome do Senhor. O importante é nós vermos Ele suprindo a nossa necessidade. O importante é mesmo você sofrendo, passando por algumas situações, você entender, tem um Deus me sustentando, tem um Deus me levantando, tem um Deus me encorajando. E não é para parar, porque a Bíblia está falando que Jefeté, quando chega em Tobi, aqueles homens levianos, eles se aproximam dele e eles seguem com Jefeté. Porque tinha um chamado de liderança, tinha um propósito na vida daquele homem. E para que esse propósito pudesse se cumprir, porque muitas das vezes o que vamos vivenciar é porque é um propósito de Deus. Porque aquilo que for do homem, Deus vai tratar com o homem. Mas se é um propósito de Deus, vai ter que ser do jeito que está sendo para cada um de nós. Para se cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida, que a gente às vezes acha que é um propósito menor e é um propósito maior para que o nome dele pudesse ser glorificado. Deus não perdeu o controle. Deus quer que a gente entenda e compreenda que Ele não perdeu o controle, que Ele continua trabalhando a nosso favor. Seja sensível para ouvir a voz de Deus. Seja sensível para esperar. Não é fácil, mas também não é impossível. Quanto tempo Caleb e Josué não esperaram a promessa? Quanto tempo? E o interessante é que quando eles recebem as terras, ainda tinha gigante para ser expulso de lá. E ele fala, eu estou com o mesmo vigor quando eu tinha 40 anos. Porque no tempo da espera, a certeza da palavra que foi liberada, na época de Moisés, ele tomou posse, eles guardaram na tábua do coração, seguiram a vida deles e no tempo certo, eles receberam a herança que tinha sido feita através dos lábios de Moisés. Deus não esquece daquilo que Ele promete, não. Deus não esquece daquilo que Ele fala, não. É isso que nós precisamos entender. E eles falaram com o mesmo vigor. Quando o Senhor me fez a promessa, eu continuo para expulsar aquele gigante daquela terra que agora é minha. Porque Deus cumpriu a promessa para aqueles homens. Permitiu com que eles ficassem em vida. Porque daquele tempo, todos aqueles já tinham morrido. E Josué e Caleb, Deus deu vida para aqueles homens, para que eles pudessem vivenciar o milagre e a promessa que Deus tinha feito na vida deles, através de Moisés. Que nessa noite, eu não sei quais são os tipos de rejeições, eu não sei qual tem sido o teu tempo de espera, mas o que eu entendo que Deus está falando aqui, espera, fica lá no teu exílio. Jefeté ficou exilado lá em Tobi. Mas a vida dele andou naquele lugar. Ele liderou pessoas, homens levianos. Eu acredito que ele pregou para aqueles homens, ensinou táticas de guerra para aqueles homens, preparou aqueles homens para que eles pudessem retornar com ele para formar um grande exército, para que eles pudessem ter vitória. O interessante é que quando os anciões chegam a ele e falam assim, você é o único homem apto para estar na frente desse exército, para nos ajudar nesse momento difícil. Irmãos, tem um Deus que é fiel, poderoso, soberano, que tem estado aqui conosco, que tem movido as águas aqui nesse lugar. Sábado passado nós tivemos a nossa consagração e foi só testemunho daquilo que Deus fez. E Deus ainda tem muito mais para fazer. E eu glorifico a Deus, porque Deus tem se agradado desse lugar, Deus tem estado nesse lugar. E se Ele te fez promessa, mas eu estou exilado, mas eu fui rejeitado, viva o teu exílio, mas avance, ore, busque. Se é tempo de esperar, espera. Se é tempo de se afastar, se afaste. Se é tempo de abraçar, abraça. Se é tempo de chorar, chore. Viva os seus tempos, como a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas.
E como é bom quando a gente consegue ser sensível para entender o tempo e a fase a qual estamos vivenciando. Ele ficou exilado. Eram homens levianos. Eram homens que ninguém dava mais nada. Eram homens que, de repente, colando com um homem íntegro, forte, valoroso, de repente podiam pensar: Jefeté vai se corromper. Jefeté daqui a pouco está vivendo como esses homens levianos. Não. Eles foram atraídos. Quem tem chamado de liderança atrai pessoas. E quantas das vezes o teu chamado de liderança que tem atraído pessoas, você não tem conseguido entender o propósito que Deus tem para a tua vida? Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti. Eu te louvo e te agradeço pela Tua presença, por essa noite. Pai querido, Pai amado, o meu coração é um coração de gratidão a Ti, porque eu tenho visto Teus feitos nesse lugar. Pai querido, Pai amado, que nessa noite, que o Senhor possa sondar o coração dos Teus filhos, que o Senhor possa aquietar os Teus filhos, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão querendo se precipitar, aqueles que estão querendo, como eu disse, colocar o carro na frente do boi. Pai querido, Pai amado, que nessa noite o Senhor derrame uma unção sobre a vida dos Teus filhos. Aquiete, meu Deus e meu Pai, todo esse mover, meu Deus e meu Pai, espiritual, toda essa ansiedade, toda essa precipitação, meu Deus e meu Pai, se é necessário estarmos exilados, Orecalassuri cantarébias, Rebandarabaxuri cantarais. Oh Jesus, o Senhor não perdeu o controle de nossas vidas. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, meu Deus, meu Senhor da glória, quantas das vezes nos sentimos em Lodebar. Meu Mefibosete estava achando que estava escondido em Lodebar. Meu Deus, nós sabemos que naquela época, se houvesse alguém da linhagem de um rei que já não vivia mais, essa pessoa era exterminada. E o Mefibosete achava que estava escondido de Davi. Oh, Pai querido, Pai amado, havia um propósito na vida de Mefibosete. Meu Deus, mesmo em Lodebar, meu Deus e meu Pai, o Senhor fez com que Davi se lembrasse. Ele foi arrancado de Lodebar para se assentar à mesa do rei, para ser restituído, para que tudo que fosse do seu pai e do seu avô pudesse ser devolvido para um homem que era dependente de ti, porque era aleijado das duas pernas. Meu Deus, o Senhor está falando nessa noite que não se esqueceu de nenhum de nós. Ei, tem promessa, Racho de Cantarébia. E as promessas, para se cumprir, é necessário um posicionamento. Ei, é necessário obedecer.